Minha vida com a minha família era tão perfeita que chegou a ser assustadora. Não é que tivesse coisas ruins. Na verdade, tinham coisas muito boas. Muito boas. Isso me fez desde criança ajudar a manter a ordem dentro de casa, o tempo todo. Qualquer que fosse o pedido que os meus pais faziam pra mim, eu cumpria. Qualquer que fosse a queixa, eu mudava na mesma hora. Com isso eu fui ficando um adolescente meio tímido, meio perfeccionista demais. Eu estudava sempre nos mesmos horários. E toda vez que eu tirava uma nota ruim, eu me criticava muito por não ter correspondido às expectativas dos meus pais. Tirar 7 não era aceitável. Eu tinha que tirar pelo menos um 8, um 8,5. Um 9 seria excelente. Só que tudo mudou quando eu virei adulto. O mundo se tornou imbecil. Todas as promessas, todas as certezas que eu via os meus pais e até os meus avós terem. Casar, trabalhar, ter filhos e morrer. Tudo isso simplesmente foi se esfarelando com o tempo. Todas as promessas simplesmente evaporaram diante dos meus olhos, como se elas nunca tivessem importado. Para mim, elas importaram. Elas eram um guia para mim. Eu pensava, se as coisas fossem ser completamente diferentes na vida, eu tinha que ter um roteiro para isso. Mas para a vida eu não tinha roteiro nenhum. Eu não tinha um roteiro nem para funcionar do jeito que eu sou. E meu nome é Leonardo. E essa é a minha história. A partir daí tudo ficou complicado. Qualquer entrevista ou emprego que eu conseguia, eu nunca durava muito tempo. Meus pais começaram a ficar decepcionados demais comigo. E eu senti como se estivesse falhando. Falhando na vida, falhando no roteiro dessa vida que tinha que continuar funcionando, continuar dando certo. E até mesmo nos meus relacionamentos, ou na falta deles, isso também era visível. Eu nunca conseguia durar com uma pessoa. Nunca durava muito tempo. Do jeito que eu tentava ser perfeito, de tentar consertar as coisas, ajeitar as coisas, eu acabei desejando que essas pessoas também fossem perfeitas. Que cada característica correspondesse às minhas expectativas. Eu era obcecado por ter um roteiro. E principalmente até no amor. O amor pra mim tinha que ter um roteiro. Eu tinha que ter a parceira ideal, o encontro perfeito, o tempo certo pra me casar, o tempo certo pra ter filho. Eu tinha que ter certeza, sabe? Eu era rígido, controlador. E no fundo, eu me sentia muito sozinho. Agora que eu era adulto, eu não tinha mais o conforto dos meus pais ou a certeza à minha volta de que a minha vida ia dar certo. Eu era livre demais. E pra mim, naquele momento, isso era uma coisa ruim. Então, quando eu conheci uma garota, justo quando eu achei que ia ter o meu final feliz e que tudo ia ser perfeito e ideal, ela acabou terminando comigo. E aí eu desmoronei de vez. Nesse momento eu tive que aceitar que o que quer que a minha vida tivesse para oferecer, tinha gente que tinha muito mais sorte nela do que eu. A vida tem mesmo seus preferidos. E eu só fui tentando administrar minha vida pelo perfeccionismo de sempre. Conseguir um emprego na idade certa, ter uma casa própria na idade certa, o carro do ano e alguém do meu lado o tempo todo para aproveitar isso comigo. Mas nunca acontecia. E do nada, um dia tudo isso mudou. Uma filha de uma amiga da minha mãe estava em casa quando eu cheguei. O nome dela era Amanda. E ela era o completo oposto de tudo que eu quis no roteiro. Ela tatuada, falava alto, tinha uma profissão não convencional, que era artesã. Eu nunca tinha conhecido uma artesã, ainda mais uma que se parecesse que nem ela. Eu nem tentei puxar assunto com ela, foi ela que puxou assunto comigo. Ela era muito simpática, muito expansiva, ela ria do meu jeito tímido. Eu não sabia nem o que fazer na frente dela. Eu não conseguia encaixar ela em nenhuma fórmula, nenhuma caixinha na minha cabeça. Parecia que meu cérebro rejeitava ela. Uma tarde, eu estava esperando a resposta de um processo seletivo. Eu passei por 3 etapas, só que quando foi pra 4ª, eles me dispensaram. Eu gritei em decepção, eu fechei a porta do quarto, eu quis ficar sozinho, eu quis sumir. Foi aí que eu ouvi a porta se abrindo aos poucos. A Amanda me viu ali frustrado, irritado, vulnerável. E aí eu desabei, né? Eu admiti todas as minhas neuroses e medos pra ela. Eu falei que eu não conseguia nada na minha vida, que tava tudo desmoronando, que nada tinha um roteiro, que eu não conseguia encaixar nada na minha realidade. E aí ela riu de mim, da minha tentativa patética de ser perfeito. Ela me disse: Leonardo,
Você tem ideia do quanto você parece maluco na minha frente? Você não é o perfeitinho que você acha, não. Você é uma zona. Para de tentar ser perfeito. E aquele foi meu grande momento. Eu que sempre tentei controlar as coisas, consertar as coisas, tentar deixar tudo bem. Agora eu tava no meio de um caos. E essa garota estranha, incrível, na minha frente, dizendo que eu não precisava ser perfeito, nem em emprego, nem na vida ou com a minha família. Eu só precisava ser eu mesmo. Só eu mesmo. Nem tudo eu precisava fazer para seguir as expectativas da sociedade ou ter tudo na idade certa. Parece que cada pessoa tem seu tempo. E talvez o meu tempo agora não fosse namorar ou ter um emprego. Talvez eu só devesse curtir essa idade ao máximo e não ficar me estressando tanto com o que pode acontecer no futuro. Eu posso fazer a minha parte para mudar as coisas? Sim, é claro. Mas eu não preciso perder minha vida só por causa disso. E essa foi a coisa mais doida que eu fiz. Só de estar com a Amanda. Só de estar conversando com ela. Só de perceber que ela não estava tentando me consertar. Ela estava me aceitando com as minhas rachaduras, com os meus defeitos. O imperfeito e o neurótico que eu sempre fui. A felicidade que eu buscava não estava na perfeição, mas nessa conexão. Quando ela saiu do meu quarto naquela tarde, eu só fiquei em silêncio. Logo na tarde em que ela veio de novo, no outro dia, eu fiquei conversando mais com ela. Eu falei de como eu estava completamente perdido e sem rumo, como estava tudo implodindo, os empregos, e ela ficava rindo, sempre rindo, dizendo que conseguia se virar com os vários bicos que ela tinha por aí, e ela conseguia ter um dinheiro que deixava ela estável, mas também para ficar livre do jeito que ela sempre quis. Eu nunca tinha pensado dessa forma, nesse tipo de equilíbrio. Eu nunca nem pensei em ser livre desse jeito. Desde que eu era criança, pela primeira vez, agora, eu podia relaxar, ser feliz, sorrir. Eu abandonei um roteiro, eu abracei a bagunça, e hoje eu e a Amanda estamos juntos. Nós dois desempregados, nós dois loucos. Às vezes ela tem um emprego, às vezes eu tenho um emprego, às vezes nós dois estamos desempregados, às vezes eu consigo um emprego de novo. E aí a gente vai equilibrando as coisas e se ajudando. Por incrível que pareça, é tão maravilhoso. Meu relacionamento com a Amanda não se parece em nada com os roteiros que eu construía, mas é um relacionamento bem mais real, mais seguro e o mais feliz que eu já tive na minha vida. A coisa mais perfeita e imperfeita que eu já tive. E hoje em dia eu só aproveito. Eu não tento acertar tudo, só faço a minha parte. E a melhor parte é que eu sou feliz. Eu sou feliz e eu sei que eu sou feliz. Eu não sabia que a felicidade ia ser tão maravilhosa, tão simples, que eu só precisava ser eu mesmo, com todas as minhas características e defeitos de antes. E aqui tô eu, um homem perdido, desorganizado, imperfeito, mas um homem muito feliz, muito satisfeito e simplesmente completo de todas as formas que poucas pessoas entendem nessa vida. Eu sou feliz e eu sei disso. Meu nome é Leonardo e essa é a minha história.